Você sabia que o seu corpo pode ser um instrumento de música e de aprendizado? Quem explica isso pra gente hoje é Maurício Mas, diretor cênico, musical e integrante do grupo Barbatuques. Maurício, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente da Perfil. Primeiro de tudo, né? Da onde que vem essa sua paixão pelo batuque? Olha, eu acho que desde criança, né? Aquela coisa da criança ficar batucando no prato, nos objetos, né? E aí, sempre gostei muito, brincava de ficar combinando sons. E eu lembro que assim que lançou a garrafa PET de 2 litros, eu pegava duas, eu descobria que quando você batia com uma, assim, ela meio que dava uma... né? Ela quicava um pouco, assim, ela tinha um rebote, né? Então eu ficava achando muito legal essa questão, né? De instrumentos diferentes, assim, né? Surgiu assim. E aí, você consegue contar um pouco da sua trajetória para sua chegada, né, até os Barbatuques? Como que foi? Sim, então. O meu irmão, ele fazia piano lá na ULM, Universidade Livre de Música, que é uma escola que tinha lá no Brooklyn, aqui em São Paulo. Né? E aí ele trouxe um papel falando dos cursos que ia ter. Tinha muitos cursos gratuitos, né? Cursos livres. E tinha um lá que se chamava Percussão Corporal e Sonoridades em Sucata. Como eu gostava da questão dos instrumentos, já estava tocando bateria, me chamou muito a atenção Sonoridades em Sucata, que era um curso ministrado pelo Stênio Mendes, que ele dava parte de sucata, né? Pelo menos estava escrito assim, e o Fernando Barba, que dava parte de percussão corporal. Esse nome nem me chamou muita atenção. E aí eu fui lá fazer a tal prova, né? Tinha uma provinha para entrar. E aí quando o Fernando Barba, criador do Barbatuques, né, diretor, ele falou, né, porque também dá para fazer música no corpo, e começou. Eu olhei aquilo assim, falei, gente, aconteceu algo ali, tipo... Aquilo me chamou muito a atenção, eu achei muito legal. E aí tinha uns encontros que eram 2 encontros por semana, e aí ele passava, né, os exercícios, eu ia para casa, fazia e chegava no dia seguinte fazendo tudo, porque eu fiquei muito empolgado, achei muito legal. Até que ele falou, olha, eu tenho um grupo, né, que é o Barbatuques, eu nunca tinha ouvido falar, se você quiser, né, enfim, conhecer, fazer parte. Isso foi em 2000. E eu fui entrar somente no comecinho de 2001, no Barbatuques. E assim que começou. Eu entrei também junto com um outro integrante do grupo, o André Venegas. Ele também fazia a Orquestra Livre, né? Essa ULM que eu tinha comentado. E foi interessante que quando a gente entrou, a gente tinha 2 meses para estrear um show. E aí a gente entrou numa imersão, pegar né? Porque eram algumas peças musicais, né? E aí foi uma imersão para fazer esses shows e estamos aí até hoje. Eu ia falar, já são 25 anos, né, de Barbatuques. 25 anos, Agora, em janeiro, completam 24 de grupo. De percussão corporal, como eu entrei em agosto de 2000, então, ano que vem fazem 25 de percussão corporal. E como que você enxerga esse marco, né, de 25 anos? Olha, é bastante tempo, né, gente? É uma vida, é muita coisa. Mas, assim, eu, na época, né, eu estava fazendo faculdade de artes cênicas, licenciatura, então eu já sabia que eu gostava de dar aula, né? Sempre tive enfim, essa vontade de compartilhar, enfim. E aí, o que também me chamou muito a atenção de estar no grupo, porque o Barbatuques, ele não é somente um grupo artístico que se apresenta. Tem sim, né, toda essa parte artística que a gente faz show, grava trilha, grava filme, né, trilha para filme, enfim. Tem toda essa parte de construção artística. Mas também tem a parte de oficina, a parte que a gente dá aula de percussão corporal, ensina as pessoas a trabalhar música sem precisar necessariamente de instrumentos musicais. Isso eu acho revolucionário, assim, para mim. E como eu venho do teatro, que é também uma proposta onde você tem o corpo das pessoas e o espaço para fazer os jogos teatrais, no caso do Barbatuques, ele apresentou uma proposta de jogos musicais também com o corpo. Então isso achei fantástico, assim, e me cativou, assim, né? Então,
por isso que estou aí há 25 anos quase 25 anos nessa jornada aí, né, da música corporal. E quais você diria que são os princípios, assim, da percussão corporal? Como que ela é diferente, né, da percussão ou da música com instrumento? Boa pergunta. Bom, primeiro que o instrumento é o corpo, o instrumento é você mesmo, né? Então, eu acho que de cara já tem algo que traz uma sustentabilidade, por assim dizer. Porque quando você tem instrumento, você toca instrumento, né, convencional, você primeiro precisa ter um instrumento. E a gente sabe que instrumentos musicais são caros, não é todo mundo que tem acesso. Então, a partir do momento em que você pode usar o seu próprio corpo como instrumento, então já tem uma primeira quebra de paradigma de acreditar que você só faz música, né, instrumental, utilizando instrumentos musicais. Claro que tem a voz, né, o canto, né, ele é, né, enfim, tem toda essa importância, mas a percussão corporal, a música corporal, ela pode trazer você primeiro para esse lugar de se entender, né, enquanto corpo, enquanto instrumento, e acho que isso faz uma grande diferença, assim, dos instrumentos convencionais. A técnica, né, a gente até pode pensar que tem coisas parecidas, né, você tem um tambor em que você tem um jeito de bater, né, não se machucar, que isso é muito importante, porque como é o nosso próprio corpo, a gente tem que tomar sempre esse cuidado com o nosso instrumento, né. Então acho que também traz uma consciência do corporal também, né, porque a gente, enfim, daí filosofando um pouco, né, a gente está numa sociedade que é muito no visual, eu vejo, né, eu vejo aqui no celular, é sempre para fora, né, e eu acho que a possibilidade de você trazer para você mesmo, assim, né, acho que dá uma outra consciência. Eu acredito mais ou menos por aí a diferença. Entendi. Agora eu queria perguntar sobre os ensaios dos Barbatuques, porque são vários integrantes. Sim. Como que funciona, né? Como que é a dinâmica do ensaio? E eu queria saber, uma curiosidade minha, se vocês improvisam. Como que funciona? Então, é que desses quase 25 anos, tiveram muitos processos, né, diferentes. Mas assim, resumidamente, a gente se encontra 2 vezes por semana, né? Toda segunda-feira das 5 às 8 e toda quinta das 3 às 6, né? Esses anos todos. E aí já tem uma coisa muito curiosa, porque quem é de teatro, quem é de dança, vê que a gente ensaia 2 vezes por semana, né? 3 horas de ensaio, 6 no total, e falam: nossa, mas vocês ensaiam muito pouco, um grupo como vocês tinha que ensaiar muito mais. E aí, pro pessoal de música, quando fala que a gente ensaia 25 anos, 2 vezes por semana, 3 horas, eles falam: meu, vocês são loucos, como para quem ensaia tanto, né? Mas o que acontece é que, como também eu estava te falando que o Barbatuques ele tem esses braços, né, que são braços de ações, porque a gente tem, né, preparação para show, a gente tem preparação para oficina, às vezes a gente tem projeto que a gente vai tocar com alguém, então a gente tem que pegar um novo repertório. Então esses ensaios eles vão variando muito conforme a demanda. Tem muitas vezes que a gente tem que fazer ensaios online de reunião, né? Então tem reunião de produção, né? Porque são muitas coisas. Mas os improvisos, eles são uma característica que a gente traz desde a nossa formação, né? O Fernando Barba tinha muito isso de improvisar, de criar na hora, né? E inclusive em show a gente tem números de improvisação, mas por conta de todas essas demandas, a gente sente que a gente não improvisa tanto quanto a gente gostaria, né? A gente gostaria de chegar no ensaio, só ficar tocando, improvisando, mas hoje em dia o Barbatuques ele atingiu uma esfera de muitas ações, né? Então a gente tem que realmente pensar muito, porque tem também a questão, por exemplo, de entrevistas, né? A questão que daí vai para assessoria de imprensa, aí tem também contatos às vezes com internacional, então assim, são muitas áreas de atuação, né? E para cada área dessa, precisa reunir, precisa conversar, né? E como um grupo grande, né, são muitas opiniões, então a gente também tem o nosso, né, o nosso processo, então não improvisamos tanto quanto a gente gostaria. Mas faz parte do nosso DNA o improviso. Você mencionou esses vários braços, né, do Barbatuques.
Pergunta difícil, talvez, mas eu ia te perguntar se você tem algum ato favorito, alguma performance favorita de fazer. Nossa, pergunta mesmo. Olha, eu acho que a essência, né, que é o tocar e também o ensinar, nesse lugar de compartilhar, né? Então eu acho que quando a gente está tocando, quando a gente está fazendo som, ou quando a gente está numa oficina, para mim, acho que essas são as grandes essências, assim, acho que é o mais importante, né? E claro que, às vezes, né, a produção, os problemas que isso traz também, de pensar. Então, a gente agora, por exemplo, esse final de semana, a gente vai fazer um festival de percussão corporal, a segunda edição aqui no Brasil, né, que a gente está fazendo. E aí vão ter vários grupos convidados. Então, a gente tem que também ensaiar com esses grupos e também tem que pensar na estrutura do lugar que vai ter show, e aí tem que ver também com a assessoria de imprensa para divulgar. Então são muitos trabalhos, né? Além do somente o tocar. E tem uma história curiosa que eu acho que vale a pena trazer, que essa essência, né, da arte e da pedagogia, o Barba, ele trazia isso de uma maneira muito natural e inclusive nasceu de uma maneira muito engraçada. Quando ele era menor, né, quando ele estudava, ele ia para a escola andando, né, a pé. E aí ele começava a sentir o pulso no pé. E aí começava a criar um ritmo ali com o corpo. E aí ele ficava empolgado com aquilo, chegava com os amigos na hora do recreio e falava, gente, olha o que eu inventei. E passava para os amigos. E os amigos pegavam, improvisavam. Então aí a gente tem, acho que nessa pequena história, a gente tem a gênese das duas grandes ações, que é o ato criativo, né, artístico de criar, e aí o ato pedagógico de passar para o outro, né? Eu acho que isso eu acho isso muito importante, assim, porque você também traz a generosidade artística, né? O Barba não chegava e falava, olha como eu sei fazer. Não, ele se preocupava em passar o que ele inventava para os amigos, né? Então acho que por isso que tem esse artístico pedagógico como as bases do Barbatuques. Isso é muito fora do comum, né? Do que a gente está acostumado a ver. Eu queria saber se, na sua avaliação, na indústria da cultura, na indústria da arte hoje, se tem espaço, se você enxerga esse espaço para justamente essas coisas, esses trabalhos, essas propostas que fogem do usual. Existe sim espaço. Importante dizer que a música corporal, ela faz parte da humanidade, né? Então, assim que o ser humano começou a andar e bater o pé no chão, ou começou a emitir sons, né? Bater palma, então é algo muito antigo, né? E muitos povos, muitas culturas trazem isso, né? Então você tem a palma do flamenco, né? Você tem muitos lugares, né? Na África do Sul tem o dialeto que eles chamam do Nossa, em que faz parte do alfabeto. E aí muitos artistas se utilizaram da percussão corporal, talvez não de uma maneira tão pura quanto o Barbatuques, mas nossas referências, né? Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos, Badia Assad, aí você tem o Bob McFerrin, né? São pessoas que traziam esses sons corporais, mas dentro de um conjunto, de uma obra maior. Claro que a gente sabe que também a indústria cultural, com mídia, né, também tem toda uma questão, assim, de certa forma, assim, a percussão corporal pode ter sido, em algum momento, olhada assim como, nossa, alguma coisa meio hippie, né? Enfim, aí tentando tirar um valor artístico, né? Mas eu acho que depende, assim, né? Também a gente acabou fazendo muitas coisas, participamos de filmes, né? As nossas músicas em trilhas sonoras. Então acho também que está tendo uma abertura, né? É gradual. Tem a questão também mercadológica, né? A gente tem, acho que uma das nossas músicas, que é uma versão que a gente fez, né? Que é o Baianá, Boa Noite Povo, que eu cheguei, que é uma das mais utilizadas. Então, mercadologicamente, essa foi uma música que estourou, né? Não é uma música nossa, é da Maria Barbosa, de Alagoas, das Baianas Mensageiras de Alagoas, né? Que o Baianá é o nome de um ritmo. Então foi uma música que, por exemplo, teve um grande sucesso, né? Comercial, em filme.
Então foi um exemplo. Mas, assim, eu acho que realmente tem um caminho ali ainda para, né, academicamente também, eu acho que a música corporal ela também está cada vez mais chegando nas universidades, nos estudos musicais, né? Hoje em dia a gente percebe esses jogos musicais também espalhados pelo mundo inteiro, né? Mas eu acho que, enfim, né, tem todo um processo mercadológico aí também que estamos desbravando, né? Vai aos pouquinhos, né? E você acha que as redes sociais contribuem ou influenciam nesse processo de alguma forma? Eu acho que sim, né? Porque agora, assim, às vezes viraliza, né? Sons, assim, tipo, vídeos de pessoas tocando, né? As pessoas têm mais chances hoje em dia de ter visto alguém fazendo percussão corporal do que eu na minha época, 25 anos atrás, né? Então acho que ela realmente tá aí. E nesse lugar realmente do lúdico, né? Porque quando você entra também o som, mas também tipo uma coisa, nossa, olha o som que ele faz, né? Então tem alguns vídeos que viralizaram, né? Tipo, de menininhos que tocavam, tipo... E aí viralizou esse vídeo. Então acho que a música corporal, ela tá sendo divulgada assim, né? Espero que cada vez mais, assim. E que conselho que você daria para quem tem interesse em seguir nessa área, ou entrar para percussão corporal, ou para música, enfim? Olha, a primeira coisa é se pesquisar, né? Então, começar a bater palma, ouvir música acompanhando, né? E aí tem muitos materiais na internet também, no YouTube, também se você digitar como tocar percussão corporal. Hoje em dia tem muito material também, né? O Barbatuques também estamos com materiais, estamos com livros, né, também. Acabamos de lançar 2 livros pela Peirópolis, né, pela editora Peirópolis, que são livros que também trazem músicas da gente e possibilidades de jogos em cima dessas músicas, né? Então é uma das possibilidades, mas é importante dizer que a música corporal, ela pertence ao mundo, ela pertence ao ser humano, né? Então o Barbatuques é um grupo que utiliza a música corporal, mas ela tá aí, ó, tá aí com você, ó, só começar, né? E também outra coisa que eu acho muito importante também dizer que as possibilidades de sons, elas são imensas e de repente se você tem público que tem deficiência, que não, por exemplo, não a gente já trabalha com cadeirante, então você não tem o som do pé, né? Não é possível utilizar o som do pé, mas olha quantos outros sons são possíveis de utilizar. Então, para cada ser humano, né, tem isso que o Barba chamava de RG sonoro. Cada um tem a sua, né, tem os seus sons, né, particulares, sejam eles muitos sons ou sejam somente poucos sons, mas o importante é que cada um descubra o seu próprio som, pesquise as suas sonoridades, o que gosta, né? E acho que é isso. O Barbatuques, a gente, por exemplo, a gente utiliza beatbox, que é, né? Tem gente que faz beatbox que você vê no YouTube que é maravilhoso. Tem pessoas, Fernandinho Beatbox, um monte de gente que, assim, no Barbatuques a gente tem beatbox, não com essa preciosidade. Mas assim, o que a gente faz, a gente acha que, assim, é legal para usar, sabe? Então, a gente não tem, por exemplo, ninguém especialista em sapateado, mas a gente sapateia. Então, acho que o Barbatuques tem um pouco disso também. A gente não precisa buscar essa alta performance, porque eu tenho que fazer uma coisa super legal. Não, às vezes tá no... né? Coisa simples também. Então, acho que a música corporal, ela tem essa generosidade, essas possibilidades, né? Agora, antes da gente encerrar, eu queria pedir para você dar uma palhinha pra gente. Uma palhinha? Sim. Claro. Sensacional, muito bom. Muito obrigado. Ai, obrigada, Se você quiser Maurício. improvisar também, a gente pode até fazer um improviso juntos. Comigo, acho que na frente da câmera não. São simples, fazer eu consigo estralar os dedos, pode ser, isso. ó, por exemplo. É isso, né? Então, essa é a essência, é o brincar, né? O jogar, né? Você tem uma ferramenta que você pode pensar, é simples, é só um estalo, mas dentro de um contexto, né?
Então, esse estalo fica super especial. Adorei a nossa improvisação de estalos. É muito legal. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço, e muito parabéns obrigado. pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. E parabéns a vocês também pelo trabalho, por estar sempre divulgando. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.